Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje, na verdade, é a parte 2, das doenças bacterianas. Lembrando que nós estudamos a parte um, algumas doenças, e agora a gente vai estudar o restante daquelas que são causadas aí por esse micro-organismo. Então, a primeira doença que nós estudaremos hoje é a doença conhecida como botulismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O agente etiológico, o agente causador dessa doença é o Clostridium botulinum, como vocês podem observar aqui, com o nome científico. Trata-se de uma doença muito grave, É uma doença que realmente ocasiona problemas muito sérios, porém ela é rara. Não é muito comum acontecer o botulismo aí, na população. O que essa doença ela ocasiona? Na verdade, o botulismo, a bactéria Clostridium botulinum, ela possui uma toxina que pode levar aí a paralisia, inclusive paralisia geral do nosso corpo. Existem três tipos de botulismo. Então, o botulismo de feridas, assim conhecido, o botulismo infantil e o botulismo alimentar. Esses três tipos de doenças, na verdade, são causados pela mesma bactéria, porém, provocam sinais e sintomas diferentes. Dentre os sinais e sintomas que são comuns, está aí a visão dupla. Então a pessoa ela olha para um objeto e acaba vendo dois, e até às vezes três. Também turva, uma visão meio embaçada. Tem certa aversão à luz, então quando acende a luz a pessoa ela fica aí, com uma sensação de incômodo, na verdade, as pálpebras caídas, a boca também fica seca, a garganta, e a pessoa tem a dificuldade de engolir. Em alguns casos provoca o vômito também, uma retenção de urina, então a pessoa ela fica até um pouco inchada por conta da bexiga ficar acumulando urina. Tem a constipação intestinal, a pessoa vai ter dificuldade de urinar, de defecar, melhor dizendo. E tem também, em alguns casos, a fraqueza muscular. E essa fraqueza muscular ela pode evoluir para uma parada respiratória levando à morte. Essa bactéria, a Clostridium botulinum, ela só se desenvolve na ausência de oxigênio. Então ela é uma bactéria anaeróbia. Não sei se vocês lembram quando eu comentei do tétano. O tétano é causado pelo Clostridium tetanis. Então essa bactéria ela pertence ao mesmo gênero da bactéria que causa o tétano. Então elas são muito próximas. Também é um tipo de bactéria que só consegue sobreviver aí na ausência de oxigênio. Então o que acontece? Alguns elementos que são enlatados, que são embalados a vácuo, têm uma maior probabilidade de ter essas bactérias, porque ele não tem a presença do oxigênio. Então, por exemplo, quando nós vamos ao supermercado, ou esses locais, melhor dizendo, que vendem esses produtos, é interessante observar se essas latas não estão estufadas. Porque se essas latas estiverem estufadas, tem que investigar a presença aí da bactéria Clostridium botulinum. Esse botulismo ele pode ser tratado com antibiótico, assim como as outras doenças bacterianas, E esses antibióticos eles acabam aí inibindo a ação dessa toxina, que pode causar aí esse tipo de parada, a parada respiratória ocasionando a morte. Então, fica uma dica para vocês. Quando vocês forem aí ao supermercado, esses mercadinhos, fiquem atentos com esses produtos, ervilha, milho, tudo aquilo que é enlatado, que é armazenado a vácuo, tem que ficar atento para não correr o risco aí de pegar essa doença. Tá? Bom, a próxima doença é conhecida como antrax, popularmente conhecida como antrax, mas o nome da doença mesmo é carbúnculo hemático, é um nome até um pouquinho delicado e complicado de falar, Mas esse carbúnculo, ele é conhecido popularmente mesmo como antrax. As pessoas vão conhecer como uma bomba biológica, Então, a doença aí que causa uma febre bastante aguda, A temperatura do corpo ela aumenta aí muito, E afeta tanto animais quanto os seres humanos, Sendo aí, a maioria das vezes, letal, causando a morte. Entre os sintomas conhecidos, do antrax estão aí a depressão, a debilidade, corrimentos hemorrágicos, então ocasionam hemorragias em algumas partes do corpo, passar em alguns orifícios, com algumas tumefações, que são algumas manchas subcutâneas que ficam tanto na parte da pele quanto embaixo da pele. E a via de infecção é a oral. Então as pessoas elas acabam se contaminando aí, pela transmissão,
de espirro, tosse, né? Na verdade, é uma infecção que pode acometer essas vias respiratórias também. E também através aí da ingestão de água, né, ou os alimentos que estão contaminados. Daí a gente fala de via oral, tá, que é a principal forma. Para o tratamento utiliza-se um soro, né, que ele vai contra aí esse carbúnculo, né, que é uma substância que pode ser neutralizada, né, e eliminar aí a chance desse micro-organismo eliminar as toxinas, né. Então, lembrando aí que a forma oral é a mais comum, né? Então as pessoas elas acabam bebendo água contaminada ou comendo algo que esteja aí com a bactéria. Temos aqui algumas imagens, né, mostrando para vocês quais são aí os sinais e sintomas, né, as tumefações. Temos aqui uma mão toda necrosada, então a toxina acaba provocando aí essas lesões cutâneas e subcutâneas. Quando a gente fala cutânea na pele, subcutânea abaixo da pele. É uma doença bastante conhecida, né? Só que tem muita gente que não sabe. É a cárie, né? Então a cárie dentária ela também é ocasionada por uma bactéria. O gênero pertence ao Streptococcus e o nome da espécie que causa a doença é Streptococcus mutans, né? Então essa é uma bactéria que provoca aí, né, a nossa cárie, né? E se não for tratada ocasionando orifícios, né? Que popularmente é conhecido como o canal, né? Então o que acontece quando a pessoa está com cárie? Uma dor aguda nos dentes, não sei se vocês já tiveram, né? Se alguém da família já passou por isso, né? Normalmente a pessoa tem cárie, dificilmente um indivíduo vai ter uma vida aí e não tenha tido cárie em nenhum momento. A própria inflamação, né, das gengivas, né? Aumento da sensibilidade, então quando a gente bebe algo líquido que seja frio ou seja quente, né? A gente acaba aí tendo essa dor, né? O próprio mau hálito e, em casos mais graves, a perda do dente. Então, o que acontece? As bactérias estão ali se alimentando dos nossos restos, né, alimentares no processo de fermentação. E essa fermentação acaba soltando aí um ácido, né? E esse ácido, ele acaba dando aí o mau cheiro, né? Então, esse ácido provoca o mau hálito e provoca também a erosão dos dentes. Ao mesmo tempo que ele tem um cheiro forte, ele tem a capacidade de, né, provocando essa erosão nos dentes e formando aí, né, as cavidades. Nos casos mais graves, formando aí o canal, né, chegando lá na raiz, onde estão as terminações nervosas. E daí vem a dor. Então nós sentimos a dor por conta das nossas terminações nervosas. Então o que acontece? Existem alguns fatores que potencializam, né, o desenvolvimento da cárie, que na verdade é a questão da higiene bucal, se não for feita uma higiene correta, né? A frequência de ingestão de alimentos açucarados também. Então, a bactéria adora o açúcar, né? Então, quanto mais alimentos que tenham açúcar a gente ingerir e não fizer uma higienização correta, né? A probabilidade de ter cárie é muito maior. O tratamento, né, como todos devem saber, é feito pelo dentista, obviamente, né? Ele vai analisar ali qual é o grau, né, que a doença está estabelecida na pessoa. Isso é uma imagem, né, de situações que já estão no extremo, né? Então nós temos aí já parte do dente já comprometido e nessa parte também, né, formando aí aquilo que é chamado de canal. Então para chegar nesse ponto aqui demora, né, mas acontece. Então muitas vezes a pessoa acaba aí tendo que extrair o dente porque não tem mais como recuperar. Próxima doença, a coqueluche, não sei se ouviram falar, é causada pela bactéria Bordetella pertussis, é o nome científico, né? É um tipo de bactéria que acaba ocasionando bastante tosse, né? Uma tosse longa, né? Naquela tosse rápida, uma tosse mais longa. E tem um estágio também que é chamado de estágio catarral, né? Como o próprio nome já diz, esse estágio ele ocasiona alguns sintomas muito parecidos com a gripe, né? Com febre, coriza, alguns espirros, uma tosse que irrita, né? Não é aquela tosse que dói ainda, ela causa aquela coceirinha na garganta. Tem o estado paroxístico, que é uma tosse, ela se torna irritante e constante, então ela evolui, né? E tem o estágio de convalescência. Então o que acontece? Esses estágios, os paroxismos, eles desaparecem, que é o estágio anterior, dando lugar a episódios de tosse comum. Então na verdade isso é uma oscilação, né, de formas de tosse.
A transmissão se dá aí por perdigotos, eliminados por indivíduos doentes, na verdade que são gotículas, né? Perdigotos, tosse, espirro, né? A própria fala. E o tratamento aí é feito à base de antibióticos. Essa doença ela não é tão grave, não é tão letal, tá, pessoal? Temos aqui só uma criança, né? Tossindo, representando aí um indivíduo que está com a coqueluche. Outra doença que ficou para hoje também é a cólera. Essa acho que vocês conhecem um pouquinho mais. A cólera é uma infecção intestinal, ou seja, ela comete o nosso intestino e é causada aí pelo Vibrio cholerae, né? Então se lê na verdade Vibrio choleri, né? Lembrando no latim que eu expliquei para vocês o A e E vira I, né? E aqui queria fazer um comentário, né? Nós temos aqui o Vibrio cholerae, ou choleri, melhor dizendo. Então esse formato da bactéria é em forma de vibrião, tá? Então, lembrando daquela parte morfológica, né, que nós já estudamos, então nós temos aqui uma doença que é causada por um embrião, né? Por um vibrião, não embrião. Bom, o que essa doença ocasiona? Grave desidratação. Então, por a pessoa ter uma infecção intestinal, ela desidrata muito facilmente, né? E essa desidratação ela pode levar à morte, né? Caso fique aí muito tempo, né? Sem ter o tratamento, né? Sede intensa, câimbras, perda de peso, voz fraca, olhos fundos, né? Até a pressão ela tem uma certa queda. O funcionamento dos rins se torna inadequado. Então, a pessoa chega aí a um estágio que pode levar até a morte por insuficiência renal. A ingestão de água ou de alimentos contaminados é a principal forma aí de infecção, né? Justamente que vai para o intestino. E quando a pessoa está com cólera, tem que usar aí também os antibióticos e procurar sempre estar se reidratando. Bom, desenteria, né? Ah, Rodrigo, tá escrito aí disenteria. Tá? Tem aí as duas formas corretas de falar, desenteria ou disenteria, ok? Então, a disenteria bacteriana ela é causada aí por muitas bactérias pertencentes ao gênero Shigella, né? Como o próprio nome já diz, ela provoca o que aí grandes episódios de diarreias, dores abdominais, né? As fezes elas são mais líquidas do que sólidas. Em certas circunstâncias, as fezes saem com muco, com pus, até mesmo com sangue, ocasionada aí pela infecção. E em alguns casos também pode acontecer a perda de peso e desidratação. Então aqui nós falamos de uma doença que é causada também pela ingestão de alimentos, né? Que estão aí com as bactérias. As pessoas contaminadas elas acabam defecando, e nessas fezes possui a bactéria. E através da rede de tratamento aí de água e esgoto, né, quando ela não for eficaz, acaba aí sendo um veículo de contaminação. O tratamento, assim como todas as outras doenças, é aí por antibióticos, né? Sempre aí tendo cada antibiótico específico para cada tipo de doença bacteriana. Temos aqui só uma imagem, né, do estágio de uma criança, né, toda fragilizada, né, perdendo peso, né, por conta de ser um caso grave da doença. A próxima doença é a difteria, conhecida também como Krupp, né? Essa é uma doença causada por uma bactéria denominada Corynebacterium diphtheriae, né? É um tipo de bactéria aí que infecta a mucosa da garganta, causando aí uma coceira, né? A laringe, as narizes, né? Os narizes, né? As narinas e os brônquios, as traqueias, toda a parte nossa respiratória, né? A forma de contaminação é o contato com pessoas infectadas, que podem aí expirar, tossir, né? E acaba aí trazendo um prejuízo muito grande para o indivíduo que está próximo dessa pessoa. O tratamento, assim como os outros, é feito através aí de medicamentos, né, que são os soros, né, antidifterético. Na verdade, é um tipo aí de antibiótico também, né, que é base de penicilina ou eritromicina. A recuperação demora bastante tempo, né, nos casos que a inflamação dos músculos cardíacos, a pessoa pode chegar à morte, né. Obviamente que quando a doença ela evolui e a pessoa demora para procurar um atendimento médico. Temos aqui uma imagem de uma pessoa aí com a garganta um pouquinho comprometida. Observa a presença de pus, né? Já demonstrando uma pessoa que está com um nível bastante avançado da doença. Gastrite, né? Talvez vocês estejam espantados, né? A gastrite também pode ser causada por uma bactéria, né?
É uma doença inflamatória que vai acometer ali um muco, né, que reveste o nosso estômago. E daí vem aquela dor, né, que fala que tem aquele buraco no estômago, né, que parece que está um ácido consumindo, né, mas na verdade não é que parece, é que está mesmo, né. Então o que acontece? A gastrite ela provoca náuseas, vômitos, né, azia, queimação. A pessoa vai aí usando aí os enos da vida, né, achando que não é nada e tem que tomar cuidado, né. Ocasiona aí também a perda de apetite, sensação de saciedade mesmo com ingestão de pouco alimento, então a pessoa acaba perdendo peso com isso, né. As hemorragias provocam aí vômitos e fezes escuras e com sangue também. E o consumo constante de ácido acetilsalicílico, né, que a gente conhece como melhoral, aspirina, por exemplo, o consumo elevado de bebidas alcoólicas, alimentos contaminados por vírus, bactérias e germes, é o que ocasiona aí, na verdade, essa gastrite. Nós já temos algumas bactérias que estão lá no nosso estômago e o consumo constante desses produtos que eu acabei citando aí acaba potencializando a ação dessas bactérias, que vai fermentar nesses alimentos e vai liberar um ácido que acaba provocando a gastrite, né? Então, o tratamento é alguns anti-inflamatórios, né? Utiliza-se também alguns antibióticos que acabam bloqueando a produção desse ácido gástrico, que pode provocar aí essas úlceras. Temos aqui só uma imagem, né? São várias erosões aí, várias erosões causadas aí pelo esse ácido gástrico, né? Então a pessoa ela aí tem muita dor, azia, ânsia. É uma doença um pouquinho delicada. Bom, fala um pouquinho da leptospirose, né? Falando em leptospirose, a gente já pensa nos ratinhos, né? Mas não só eles apenas que são os transmissores, os reservatórios, na verdade, da doença, né? Existem outros também. Essa doença é causada aí por uma bactéria, né? Do gênero Leptospira. Então, uma doença que as pessoas acabam pegando, principalmente na urina dos ratos, né? Mas não são os ratos apenas que possuem. Tem algumas aves, alguns répteis, né? Alguns répteis, alguns anfíbios que são aí os reservatórios. Então, eles acabam aí urinando com essa bactéria, entra em contato com o homem e o homem acaba sendo contaminado. Então, alguns sintomas: a febre elevada, dor de cabeça, dor muscular, né? A famosa batata da perna aí, na verdade, hoje conhecida como gastrocnêmio. Algumas erosões, né, ou erupções cutâneas. Pode ocorrer também falência renal, hepática, a icterícia, que a pele a pele e os olhos ficam de cores amareladas, né? São alguns aí dos principais sintomas dessa enfermidade. Como que a gente consegue saber a forma de transmissão? Então, a gestão de água ou alimentos contaminados. Então, obviamente, é uma doença que não é tão comum, porque à medida que está passando o tempo, né, as zonas urbanas estão investindo mais na parte de tratamento de água e esgoto, mas nas cidades ainda que são precárias, essa doença já tem um grau de infecção um pouquinho maior, tá? Então essa bactéria, quando ela é eliminada pela urina desses animais, as pessoas de uma certa forma podem ingerir essa urina ou essa urina pode entrar em contato com a pele através de rachaduras, né? E a pessoa acaba pegando a doença. Tratamento e hidratação e também o uso de antibióticos. Temos aqui uma imagem mostrando uma situação, né, para vocês. Então não tem aqui um tratamento correto, não tem um destino para a água das chuvas, então imagine quanto, né, de urina de rato, né, de outros animais também que podem estar presentes aqui, as pessoas caminhando aí como se estivesse numa praia, né, muito perigoso. Próxima doença que a gente vai ver então é a meningite, pessoal. A meningite é causada também por vírus, não sei se vocês lembram, né? A meningite ela afeta aí a meninge, que é uma membrana que fica entre o cérebro e a nossa caixa craniana. Normalmente acomete as crianças, né, na faixa etária menor, que a resposta imunológica ela é mais fraca, né, porque não está pronta ainda. Causa alguns sintomas como febre elevada, vômitos, rigidez na nuca, né, dor de cabeça. Às vezes as pessoas têm algum delírio, convulsões, justamente porque afetam a nossa parte do sistema nervoso, né. Irritabilidade, confusão mental, tudo isso relacionado aí à infecção que está próxima do nosso cérebro. O tratamento deve ser feito rápido, porque a meningite é uma doença que pode deixar sequelas. Então, lógico que não é um AVC,
Mas se ela acometer parte do cérebro, né, as sequelas elas são irreversíveis, né? Temos aí como um exemplo epilepsia, retardo mental, surdez, dependendo aí da área do cérebro que ela acometer. Tratamento, né, através dos antibióticos. Aqui só para ter uma ideia, uma imagem, né, a pessoa que tem a meningite, ela não consegue colocar o queixo, né, no peito. Então se vocês tiverem aí agora com a impossibilidade de colocar o queixo no peito, né, se não tiver nenhum tipo de problema motor aí, é um dos fatores aí que deve ser considerados na meningite. Bom, pneumonia. A pneumonia todo mundo já conhece, né? Mas ela pode ser causada por vírus, ela pode ser causada por bactérias, ela pode ser causada por fungos, inclusive, né? A bactéria que causa pneumonia, ela pertence à espécie Streptococcus pneumoniae. Não está aqui no slide para vocês, tá? Mas aí fica gravado, né? É uma doença que ela acomete as vias respiratórias, principalmente os alvéolos pulmonares, provocando aí o que a gente conhece como insuficiência respiratória, né? Então a pessoa quando tem a pneumonia, ela tem febre, falta de apetite, dor de cabeça, suor intenso, né? Calafrios, prostração, dor no tórax, tosse com catarro, né? Esse catarro esverdeado ou amarelado, a dor de garganta, a respiração ela se torna ofegante. Então assim, são sintomas muito comuns à pneumonia. Só que esses sintomas são muito parecidos também com gripe, né? Então tem que tomar cuidado. Muitas vezes a pneumonia ela provoca dores, né, na parte de trás, onde estão localizados os pulmões. Então tem que ficar atento que essa doença ela mata muitas pessoas, principalmente quem tem a imunidade aí, né, comprometida. Temos aqui só uma imagem, né, das ações aí das bactérias. Observe que na imagem de cima é um pulmão que está iniciando o processo de infecção. E aqui ele já está todo tomado aí pelas bactérias. Então a pessoa ela tem muita dificuldade, né, de respirar. A próxima doença, todo mundo já ouviu falar, né, na salmonela, né, mas a doença é conhecida como salmonelose. É causada por bactérias que pertencem à família das Enterobacteriaceae, né, que são vários tipos de bactérias que pertencem à família que pode causar essa doença. A salmonela é encontrada principalmente nas fezes, né, humanas e animais, mas também são encontradas aí nos ovos, tá? Como sintomas nós temos as cólicas, né, cólicas que estão na região do abdômen, náusea, diarreia, a febre e a desidratação. Como que a pessoa consegue pegar essa doença? Através da ingestão de alimentos que são contaminados. O medicamento é apenas para, né, de suporte a esses sintomas, né, e a pessoa acaba aí se recuperando dessa doença sem ter que entrar com um medicamento específico. A próxima doença é a sinusite, pessoal. Essa é uma doença, nossa, bastante desagradável, né? Então, quando a mucosa que forra a parte aqui dos que é chamada de seios, né, dos nossos ossos que estão no nariz e também da face, toda essa parte frontal, né, acontece uma inflamação. Essa inflamação vai produzir um catarro, né, ou pus, né, que na verdade o pus são as células de defesa mortas. Então essas bactérias estão nessa região, né, que forra aqui nessa parte da face e do nariz. As células de defesa vão ali tentar, né, combater essas bactérias, né, e acabam morrendo. Então quando as nossas células elas morrem, forma-se o que é chamado de pus. Então esse pus ali causa a sinusite. Então, quais são os principais sintomas, né? Então, a dor nessa parte facial, que é chamada dos seios faciais, né? Pode ser muito forte, né? Pode ser duradoura ou pode ser repentina. Em certos casos, acontece até perturbações na visão, né? Perturbação ocular. E quando é o seio maxilar, quando atinge ali a parte da maxila, a dor se estende pela face, né? Desde o olho até atrás do ouvido, né? Toda nessa região, se vocês estão conseguindo imaginar, né? Ela vai do olho e vai para trás do ouvido também. E a dor de cabeça e os olhos ficam meio que pesados, né? Os olhos, né, aquele peso que não sei se vocês já sentiram. Então, quais são os fatores, né, que são chamados de fatores predisponentes? Então, a drenagem inadequada por processo obstrutivo. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um desvio de septo, isso é uma coisa que pode ser nata, né? A pessoa já nasce com isso. Rinite crônica, por exemplo, debilidade geral, né? A pessoa já tem uma certa debilidade, já tem aí doenças graves.
A exposição e variação, né, a temperatura, a umidade, então a pessoa, né, o frio vai para o calor, do calor vai para o frio. Fatores emocionais podem envolver sinusite, mudanças bruscas de pressão na parte interior do nariz, abscessos dentários, então olha só, até a cárie pode, né, ocasionar isso, né? E também algumas reações alérgicas. Então nós temos aqui só uma imagem para vocês não ficarem muito perdidos, né? Essa parte mostrando aí o seio maxilar, né? Isso é tudo interno, galera. Nós temos aqui os seios, né, chamados de etimoidais, que fica aí, né, nos canais do nariz na parte interna, né? Temos vários aqui. E aqui nós temos os seios frontal. Então essa região aqui é onde que ataca a sinusite. Em alguns casos, né, percorre até atrás do ouvido. Quem tem diz que é muito deselegante. Eu, por sorte, não tenho. Bom, pessoal, aqui o tétano, né? A gente já comentou um pouquinho do tétano, mas é um pouquinho mais em detalhe. É uma bactéria que pertence ao gênero Clostridium, juntamente com a bactéria que causa um botulismo. Mas o nome da espécie é Clostridium tetani. Então, é uma espécie também que só vive na ausência de oxigênio, por isso era chamada de anaeróbia. A bactéria que causa um tétano, ela produz uma toxina muito potente e muitas vezes é letal. Muitas vezes o homem acaba morrendo por conta dessa toxina. Então, aquilo que eu falei, né? Se você tiver um corte superficial, provavelmente você não vai ter o tétano. Então, o que o tétano causa? Alguns espasmos musculares, né? Os músculos começam a saltitar por vontade própria, né? Contração dos músculos da mandíbula, então dessa forma a pessoa tem dificuldade de abrir a boca e mastigar. Rigidez no pescoço, o pescoço fica com uma certa rigidez. Nas costas, no abdômen também, então fica muito rígido, não tem tanta flexibilidade. E isso pode atingir o sistema respiratório, né? Causando aí suor, febre, inclusive a taquicardia, né? Que é mudança na frequência dos batimentos cardíacos. Ele acelera, na verdade. Existe a taquicardia e existe a braquicardia. O tétano acidental, ele é adquirido através da contaminação de algum ferimento, né, na verdade. Então você se corta, né, ou algumas queimaduras, e aí você tem contato com a bactéria. Mas tem o tétano neonatal, que é um tétano aí que acaba sendo contaminado, né, através aí da via do cordão umbilical, que é uma transmissão chamada de congênita da mãe para o filho durante aí a gestação. O tratamento requer internação, então é um tratamento um pouquinho delicado, né? Fica de 3 a 15 semanas, então tem alguns casos que a pessoa ela fica ali tomando muito antibiótico, né? A pessoa então ela tem um tratamento bastante agressivo, né? Então tem que ter sedativo, o paciente tem que ser mantido em penumbra, então assim é um tratamento bastante delicado. Temos aqui a tracoma, né, que é um outro tipo de doença bacteriana, né, uma doença oftálmica, né? Então a gente fala em oftalmo, a gente já pensa logo nos olhos, né? Então essa doença afeta ali a parte conjuntiva dos olhos, a córnea dos olhos, as pálpebras, então leva ali uma inflamação bastante crônica, né? Então o que essa doença pode causar? Os olhos ficam lacrimejando, né? Então isso começa a sair água assim de uma forma espontânea, né? Aquele muco que sai do olho também, né? Que a galera conhece aí como as fezes dos olhos, né? A gente acorda com aquele negocinho, né, que vocês sabem. Quando a doença está mais avançada, tem algumas cicatrizes na córnea, então isso pode levar a uma deformação nas pálpebras, né? Isso pode atrapalhar aí a nossa visão. Os olhos também ficam bastante inchados, então em alguns casos a pessoa pode perder a visão por conta do tracoma. O contato direto com secreções é a principal forma, né, tanto nasais quanto bucais, de acontecer a infecção. Tá? E o tratamento é feito aí por alguns antibióticos. Temos aqui alguma imagem, né? Para vocês verem aí, aqui embaixo dá para ver melhor, aqui também, né? O que essa doença aí ela pode ocasionar. Não é uma doença muito comum, mas né, é uma doença que está aí que está aí no nosso cotidiano. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Essas eram as doenças que nós tínhamos que terminar para encerrar essa parte bacteriana, tá? Vou deixar essa aula gravada para vocês e estarei online para vocês tirarem as dúvidas. Grande abraço!